Bom dia, crianças. Nós vamos continuar aqui com os nossos poemas, né? Então, vamos fazer a atividade hoje no livro de SES de Português, página 39. Leia o poema de Paulo Leminski, que narra a história da Lua. Então, ó o nome do poema, A Lua no Cinema. A Lua foi ao cinema. Passava um filme engraçado, a história de uma estrela que não tinha namorado. Não tinha porque era apenas uma estrela bem pequena, dessas que quando apagam, ninguém vai dizer que pena. Era uma estrela sozinha, ninguém olhava para ela, e toda a luz que ela tinha cabia numa janela. A lua ficou tão triste com aquela história de amor que até hoje a lua insiste, amanheça, por favor. Então, olha aqui, esse é um texto, né, um poema diferente dos outros que a gente estudou nessa unidade. Os primeiros poemas que a gente viu, né, que eu li para vocês, a gente fez até uma comparação a respeito dos poemas e tal. Falava da poesia que os poemas trazem, né, das emoções que eles nos causam, né? Teve o poema narrativo também, da briga das meninas pela boneca, que eu expliquei para vocês que o poema narrativo conta a história de alguma coisa. Teve também o poema da cidadezinha, que o autor fez questão de fazer um poema que ele ficou encantado com uma cidadezinha, então ele queria, por meio de um poema, estar passando essa emoção que ele sentiu. E hoje aqui neste poema do Paulo Leminski, a gente vê o quê? A tristeza que a lua sentiu de ver a estrela sozinha, né? Então esse poema, a solidão dessa estrela, né? E da tristeza que a lua sentiu de ver a estrela sozinha. A lua ficou tão triste de ver ela naquela situação, né? Ela tão pequenina e sozinha, né? Que ela queria que o dia amanhecesse logo, né? Para ela não ficar vendo mais a estrela tão sozinha, né? Então são coisas assim que os poetas retratam que muitas vezes nos deixam felizes e também pode nos deixar tristes, né? Dependendo do que ele quer passar para a gente, né? A emoção que eles querem passar para a gente, né? Bom, esse poema do Paulo Leminski, ele está no livro Melhores Poemas de Paulo Leminski. Bom, agora a gente vai ver aqui. Desculpa, antes aqui vou fazer a letra A aqui com vocês, né? Você conhece esse poema? Converse com seus colegas e professor sobre as primeiras impressões provocadas pela leitura. Então, aqui vocês vão escrever se vocês conhecem ou não e que impressão vocês tiveram quando eu comecei a fazer a leitura deste poema. Porque quando eu comecei a ler o poema, ele dá a impressão que é de um jeito, depois a gente percebe que ele dá um outro tom, né? Um outro sentido, né? Que ele fala, a lua foi ao cinema, passava um filme engraçado. E no decorrer do poema, a gente percebe que não se trata de um poema engraçado, né? Bom, aqui, letra B. Do que esse poema trata? Trata de amizade, de solidão, de tristeza ou de ciúmes? Do que a lua percebe a respeito da estrela, né? Então é disso que se trata o poema. Agora aqui letra C. O que a lua sentiu ao observar a estrela solitária? Né? Eu falei bastante sobre isso, que a lua ficou, né, muito triste quando ela viu essa estrela tão solitária. Depois aqui, letra D. O que o autor quis dizer com o verso amanheça, por favor? Por que a lua queria que amanhecesse logo?
Depois aqui, letra E. Pensando nesse poema e no que você já sabe sobre poemas, assinale V para as alternativas verdadeiras e F, né, que cada verso é uma linha do poema, que o poema é dividido, né, em estrofes, e cada espacinho daquele que a gente vê no poema é para dividir uma estrofe da outra, né, para separar. Então, tem várias coisas assim que a gente percebe quando é um poema, né? Além também de muitos poemas ter rimas. Agora aqui, vamos ver. Verso é cada linha do poema? Se for verdadeiro, vocês coloquem V. Se vocês acham que é falso, coloca F. A Lua no Cinema, um poema sem rimas? Então, vocês vão dar uma olhadinha lá no poema e ver se tem rimas. O agrupamento de versos chama-se estrofe. Então, cada grupo de versos tem o nome de estrofe. Se for verdadeiro, vocês colocam verdadeiro. Se for falso, vocês colocam. A separação entre as estrofes é indicada por um espaço? Verso é cada conjunto de linhas de um poema? E por último aqui, esse poema tem ritmo? Então, quando a gente faz ali, vocês percebem que tem ritmo? Então, de acordo com tudo que já viu, respondam as perguntas, tá bom?